Então, como eu falei para vocês, assim, agradecendo mais uma vez aí o Fernando e o portal GSTI aí pela oportunidade, essa parceria que a gente está tendo aí, escritório de projetos e portal GSTI tem dado bastante resultado. E hoje queria falar com vocês em relação a como ter sucesso em projetos. Meu nome, né, como o Fernando falou, é Eduardo Montes, e meu e-mail é eduardo@escritoriodeprojetos.com.br. Terei prazer aí, qualquer dúvida que vocês tenham depois, fique à vontade de entrar em contato comigo. Vamos falar a nossa agenda, o que eu programei para abordar dentro desse tema, como ter sucesso nos projetos. Primeiro, o que é sucesso em projetos? O que seria sucesso para vocês? Então, até gostaria que vocês interagissem também para falar o que é sucesso, né, para vocês. Gostaria até de saber um pouquinho qual que é a definição que vocês têm, e a gente vai abordar aqui esse assunto. Depois a gente vai falar um pouquinho e como que eu faço para ter sucesso, né? Não existe uma fórmula de sucesso, mas tem várias boas práticas, como até o Fernando usa muito dentro de ITIL, dentro de COBIT, dentro dos frameworks que ele trabalha. Quer dizer, tem várias boas práticas que a gente pode trabalhar e a gente vai explorar algumas delas aqui. E aí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a escritório de projetos, a minha empresa, a escritório de projetos, e principalmente tentar abordar o que ela pode fazer para ajudá-los a vocês. Depois eu entro um pouquinho mais, né, para a gente falar aí o conceito de sucesso mais focado em projetos, e vou trazer para vocês, eu costumo falar para os meus alunos que esse checklist de sucesso aí é muito importante, porque se vocês buscarem todos esses fatores que a gente vai falar para vocês e checarem um a um em cada projeto de vocês, a chance de sucesso de vocês terem nos projetos de vocês é muito grande. Então, depois vou passar para vocês um pouquinho mais para frente. E depois vamos explorar por que os projetos falham, né? Porque se eles falham, a gente não tem sucesso. E, por último, a gente volta a falar um pouquinho da área escritório de projetos, que é a área que é responsável para garantir aí o sucesso de todos os projetos do portfólio da empresa, e vamos discutir um pouquinho aí o que são requisitos mínimos para a gente ter sucesso nos nossos projetos. Mas antes da gente começar, eu queria me apresentar um pouquinho melhor para vocês, e até a gente ressaltei até aqui alguns pontos em relação à minha trajetória e também a questão de sucesso. Então, eu já tenho mais de 23 anos gerenciando projetos, e eu gosto de destacar aqui com sucesso, né, porque o gerente de projeto ele precisa realmente ter amor às entregas dele, né, e eu tenho muito orgulho aí com o trabalho que eu faço durante todos esses anos aí, e eu não costumo realmente desistir de nenhum projeto no meio do caminho, não. Então, vocês, como gerente de projetos, eu falo, vocês precisam ter amor realmente às entregas. E eu relaciono aqui com a questão de desenvolvendo pessoas. Por que desenvolvendo pessoas? O gerente de projeto de sucesso, ele não consegue ter sucesso nos projetos sem as pessoas. Ninguém faz projetos sem as pessoas. Então, todo esse tempo, uma das principais preocupações que eu tive e um dos maiores motivos de sucesso que eu tive nesses projetos foi a minha preocupação em motivar as pessoas e capacitar as pessoas
da minha equipe, das partes interessadas, né? Eu já passei por algumas empresas aí, como Martins Atacado, DASA, Microsoft, o Grupo Equipag, o Grupo Itaí, entre outras aí. Eu sou certificado PMP e normalmente as empresas acabam chamando a gente para aqueles projetos realmente muito complexos, né? Por isso até que eu coloco especialista em projetos complexos. Já fui PMO da CRK, do DASA, do Deutsche Bank, Grupo Itaie e BDS. E sou sócio fundador da escritório de projetos, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês da minha empresa e como ela pode ajudar vocês a ter sucesso. Sou professor de gerenciamento de projetos, e realmente eu amo muito dar aula e por isso até essa paixão por desenvolver pessoas. Espero hoje ajudar vocês aí a desenvolver um pouquinho as suas habilidades aí, o conhecimento em relação a projetos. Fiz MBA na Fundação Getúlio Vargas e com o Exchange lá na Carolina do Norte. E acho que como talvez muitos de vocês, eu fiz computação, no meu caso fiz na Federal de São Carlos. Para quem quiser, eu tenho o link com as informações, para quem quiser depois fazer parte da minha rede de relacionamentos, tem o link aí que vocês podem pegar depois e meu e-mail. Importante falar também em relação à apresentação, no final da apresentação, todos esses links que tem na apresentação, eu vou disponibilizar o PowerPoint dentro do site Escritório de Projetos, tá? Dentro da seção lá de downloads. Vou mostrar um pouquinho mais para frente aí, mas fique tranquilo que vocês terão essa apresentação com todos os links, não precisam preocupar em anotar essas informações, não. Então, a primeira pergunta, né, que eu faço para vocês, o que é sucesso? O que para você determina se você tem sucesso ou não? E muitas pessoas, às vezes, não sabem responder essa questão. E aí eu peguei, né, algumas frases de algumas pessoas, né, alguns sábios, aí, pessoas muito influentes, para a gente exemplificar aí esse conceito. Então, peguei um conceito aqui do Richard Shell, que é um professor famoso lá na Wharton, que é: sucesso é quando você se sente bem consigo mesmo. Não significa apenas alcançar metas, mas sentir prazer nisso. Quer dizer, não é só uma questão, é óbvio que é importante, né, para você ter sucesso, você ter as suas metas muito bem definidas, você saber o que você quer alcançar, mas você precisa sentir prazer em fazer isso. Não adianta você ter a meta, mas você está infeliz, você consegui atingir a meta, mas e daí? Eu estou infeliz comigo, isso é sucesso? Então, é importante você não só alcançar as metas, o que você se propõe, mas você sentir prazer nisso, né? Você ficar bem com isso também. Eu peguei também aí o nosso famoso Steve Jobs, uma outra frase que eu achei bastante interessante, que ele falou, isso foi em 93, ele falou que ser o homem mais rico do cemitério não me interessa. Ir para a cama à noite dizendo que fizemos algo maravilhoso, isso importa para mim. Eu acho, apesar que hoje ele está lá, né? Talvez hoje ele seja o homem mais rico do cemitério, mas ele realizou muita coisa maravilhosa, né? Ele é um exemplo de sucesso, ele conseguiu realmente realizar bastante coisa e ter realmente sucesso na vida dele. Eu acho que isso é um exemplo bastante bom para nós, né? Então, a gente fazer algo a mais, né? A gente correr atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. Isso é realmente a gente ter sucesso. Eu peguei também uma frase que eu achei bastante interessante do Roberto
Chinachick, que ele é psiquiatra e escritor, que é um dos erros das pessoas e da sociedade é querer padronizar os objetivos. Então, aqui é muito importante essa frase, principalmente quando a gente fala em sucesso, uma que hoje tem o que a gente fala muito, o comportamento da manada. Né? Então, gostaria que vocês refletissem isso. Hoje, uma pessoa acha uma coisa, muitas pessoas acabam indo atrás em relação àquilo que está sendo feito, se analisar um pouco se aquilo é o correto ou não. Então, é importante você entender o que é sucesso para você mesmo, né? O que é importante para você mesmo. E tem um segundo ponto que, quando eu falei para vocês que o sucesso está muito relacionado em desenvolver as pessoas, você precisa entender também, quando a gente fala em projetos, que o que as pessoas estão buscando no projeto, quais são os interesses e o que essa pessoa vai considerar sucesso, o projeto dela ou não. Então, é importante vocês, fazer uma autocrítica, para você definir para você mesmo o que é sucesso, e nos projetos que você envolve pessoas, você também entender o que essas pessoas estão buscando, o que elas entendem que seja sucesso para elas, quais são as expectativas. Nós vamos explorar isso um pouco mais para frente. E, por último, a última frase que eu escolhi aqui, do meu amigo Seneca, que eu gosto bastante dele, né, um filósofo aqui, que é: nenhum vento é o vento certeiro quando não sabe para qual porto se dirige. Eu falo isso aqui com bastante propriedade, porque eu trabalhei na Microsoft durante 2 anos e meio, e um determinado tempo que eu tive lá, eu realmente remava, eu trabalhava muito lá dentro, mas eu trabalhava totalmente sem direção. Então, é importante, se alguém se identificou aí com essa questão, se você está achando que você está trabalhando, mas você não sabe por que você está fazendo isso, você deveria repensar isso. Depois conseguir rever esses meus conceitos. E hoje eu trabalho sempre dentro de um objetivo, dentro de um foco. Então, para você ter sucesso, não é só trabalhar. O trabalho é importante, né? O esforço é bastante importante. Mas se você não direcionar os seus esforços, se você não saber aonde você quer chegar, você não terá sucesso. Provavelmente você vai se dar mal no meio dessa história. E aí, o sucesso. O que é o sucesso? Esse sucesso é relativo. Então, o que é sucesso para um é sucesso para outro, né? Como o Ricardo falou ali na frase dele anteriormente. Então, pode ser sucesso para mim e para você não ser sucesso. Então, as coisas realmente são distintas. E aí eu trouxe aqui quase uma piadinha, eu até encurtei um pouco ela, para reforçar isso, porque o conceito de sucesso ele é relativo e vai depender de vários fatores. Depende do contexto que você está vivendo agora, do que é importante nesse momento. E deixa eu mostrar aqui, talvez alguns de vocês já conheçam essa piadinha aí, que é sobre o sucesso. Quer dizer, sucesso aos 2 anos é ótimo quando você consegue andar. Você está trabalhando, você já consegue andar, isso é sucesso. Aos 4 anos, quer dizer, se você não conseguir fazer xixi, se você não fizer xixi na cama, quer dizer, isso já é ótimo, é um sucesso. Aos 12 anos, quando você já tem seus amigos, seus colegas, então isso é uma questão, é um sucesso, é um fator de sucesso para você. Aos 18 anos, você tirar sua carteira de motorista,
É super importante, né, você poder sair com seus amigos de carro, arrumar uma namorada. E aí tem até outros ciclos, mas resumindo aí, aos 70, quer dizer, você vai evoluindo e vai mudando, os valores vão mudando. Aos 70, se você ainda tem a carteira de motorista, você consegue dirigir, já é um sucesso, é uma coisa muito importante para as pessoas. E aos 75, quer dizer, eu não cheguei lá ainda, mas você ter amigos vivos já é muito importante. Porque as pessoas, eu já estou com 46, a gente já começa, os amigos já começam a ficar doentes, a gente começa a ter outras preocupações e outros valores. E aos 80, foi, né, as pessoas já começam a ter problema. Eu não sei se vocês têm avós que já estão nessa idade aí. Então, tem gente que... Meu avô, até pouco tempo, estava usando fralda. Então, realmente, de não ter esse tipo de problema, é um sucesso para eles. E aos 90, você conseguir andar. Quer dizer, acaba que isso é um ciclo, né? Então, não é uma piada engraçada, né, de maneira alguma, mas é só para contextualizar aí para vocês que o conceito de sucesso vai mudar de acordo com o contexto que a pessoa está inserida, a idade, o que é importante naquele momento. Então, vocês não podem esquecer disso. Vocês têm que pensar não só do lado de vocês, como eu falei, mas principalmente da equipe, das pessoas que estão trabalhando com vocês nos projetos. E aí vamos começar a explorar um pouquinho mais o que seria, né? Como é que eu faço para ter sucesso. Então, primeiro, né, como eu falei para vocês, primeiro, por isso que a gente explorou os conceitos, vocês precisam ver o que é sucesso para você. Então, eu gostaria que você pensasse aí, refletisse um pouquinho. Você tem sucesso hoje? Qual que é o sucesso? O que é sucesso para vocês? Vocês têm metas? Vocês têm objetivos? E aí, quando a gente tem esses conceitos, esses objetivos claros, aí a gente vai nos planejar para atingir essas metas, atingir esses objetivos. Então, como eu falei para vocês, até falando lá do Seneca, nenhum vento é um vento certeiro se você não sabe para que porto você se dirige. Então, é muito importante você ter muito claro aonde você quer chegar, o que é sucesso para você, quais são os seus objetivos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, quer dizer, como é que você vai... para ter sucesso, você precisa realmente buscar conhecimento, você precisa se capacitar, você precisa se preparar. Então, muitos de vocês, eu tenho certeza, estão estudando, mas não necessariamente fazer um curso, mas estudar hoje. Tem livros, o próprio material aí do portal GSTI, que tem bastante informação que vocês podem buscar, o próprio material na própria escritório de projetos, que eu vou mostrar um pouco para vocês. Então, vocês têm que correr atrás de se prepararem e estarem em condição. E quando a gente explora isso para projetos, vocês têm que pensar também em como capacitar a equipe de vocês. E outro ponto muito importante aí, que eu gosto de falar para vocês, é vocês terem a preocupação e até uma obsessão em ser melhor a cada dia. Então, para você ter sucesso, você realmente tem que ser uma pessoa bastante obcecada em buscar essa perfeição. Eu costumo até usar uma frase muito nos meus projetos, que o ótimo ele é inimigo do bom. Mas isso não quer dizer que você não vai buscar o ótimo. Não quer dizer que você não vai buscar a perfeição. Isso quer dizer que você preferiu construir alguma coisa que está razoável agora, mas que você vai melhorar lá para frente. Então, você precisa ter essa preocupação aí, sempre de
trilhar esse caminho aí para buscar sempre a perfeição. E o ciclo PDCA, né, melhoria contínua, né, que é o Plan, Do, Check and Act, representa muito isso, né, o ciclo da melhoria contínua. Então, eu gostaria que você sempre tivesse essa preocupação. Quando você escolheu, eu quero, meu sucesso para mim vai ser eu ser o melhor em COBIT, né? Então, o Fernando é um exemplo aí, né, desses frameworks, mas garanto para vocês que ele estudou muito aí, que ele ralou bastante, ele está sempre buscando formas de ser melhor a cada dia. E para isso é importante duas coisas, né? Uma é aprender com os nossos erros e os nossos acertos também. Então, no dia a dia, a gente vai fazer coisas certas e vai fazer coisas erradas. Então, a gente precisa aprender com isso. E não só aprender com os nossos erros, vamos aprender também com os erros dos outros. Esse é muito melhor, porque os nossos erros a gente muitas vezes paga por isso. Mas aprender com os erros dos outros, aí é bom para nós, que nós não temos que pagar por isso, né? E hoje no mercado, eu vou até mostrar alguns casos para vocês, está cheio de casos que a gente pode buscar e aprender com isso. Eu vou mostrar alguns casos para vocês. E outra coisa que é extremamente importante, hoje, várias áreas estão repletas de melhores práticas. Veja a COBIT, veja a ITIL, veja o nosso PMBOK. Então, não vamos fazer do zero. Vamos buscar quem já estudou, quem já testou, né? Eles já estão trazendo para nós essas melhores práticas de mercado. Então, vamos olhar o que tem de melhores práticas e vamos ver se dá para usar dentro da nossa condição. Então, é muito importante a gente sempre buscar essas melhores práticas. Não necessariamente a gente vai fazer todas, vai adotar todas as melhores práticas. Por favor, não é isso. Vocês têm que entender aí quais são as melhores práticas que se adequam à sua realidade. E outro ponto que é muito importante aí é direcionar os esforços. Então, até o Pareto ajuda muito a gente nesse sentido, né, que ele tem a lei aí do 80-20, que mostra que, né, em várias situações aí, se você fazer um pequeno esforço, né, que ele fala em 20%, você acaba resolvendo aí 80% aí, dos seus problemas. E ele tem vários exemplos, e muitas vezes eu acabo usando isso quando a gente está estudando alguma coisa, está analisando alguma coisa, às vezes não dá exatamente essa proporção aí de 80-20, mas normalmente quando a gente atua, por exemplo, em causas de problemas, a gente vai ter um percentual próximo disso. Então, se a gente acaba atuando em 20% das causas que geram o maior número de ocorrências, a gente acaba resolvendo 80% das ocorrências. Então, é muito importante que vocês não trabalhem apagando incêndio, trabalhe com foco, trabalhe naquilo que realmente vai ajudar vocês e vai permitir que vocês tenham mais tempo lá na frente. Então, a questão da priorização é muito importante. E busquem atalhos, né? Busquem fazer o que é mais fácil. Sempre se preocupe, antes de iniciar uma atividade, em vez de, às vezes, ser tão proativo, qual será que é a maneira mais fácil de fazer isso? E eu vou passar um pouquinho mais para frente alguns atalhos aí para vocês também. E, por último aqui, reforçando, relacionando com as pessoas. Como eu falei para vocês lá atrás, você não consegue gerenciar um projeto se você não motiva as pessoas da sua equipe, as pessoas envolvidas. Então, o relacionamento é extremamente importante. Se você trabalha com projeto, você trabalha com pessoas, você não vai fazer nada sem elas. Vocês não vão conseguir ter sucesso
sem conseguir conquistar essas pessoas. E essas pessoas só irão lhe ajudar à medida que elas acreditarem que você realmente se preocupa com elas. Então, se você acha que você é um gerente de projeto e que o chicote, né, que está aí, né, tá do lado, e muito CIO, CEO está pedindo para vocês mandarem aí na tua equipe para sangrar elas ao máximo, tenha consciência que isso pode até resolver no curtíssimo prazo, mas no médio prazo a pessoa vai te deixar na mão. E muito provavelmente, você tendo uma postura dessa, a mentira vai começar a prevalecer. Então, você não vai poder contar com essas pessoas. Então, sempre mostre que você se preocupe, né? Não faça aí igual vários políticos aí que a gente tenha, não siga esse exemplo. Preocupe sim com as pessoas, mostre para elas que você se preocupe, e aí você vai conseguir realmente motivar essas pessoas a trabalharem para você, e você vai ter mais sucesso nos seus projetos. E aí, falar um pouquinho, né, agora a gente falou um pouquinho de como ter sucesso, então eu vou falar um pouco do que é escritório de projetos e amarrar como que o escritório de projetos pode ajudar vocês aí no dia a dia. Então, hoje, a escritório de projetos é uma comunidade de pessoas que colaboram para que seus projetos tenham mais sucesso. Então, hoje, nós já temos vários gerentes de projetos lá da comunidade que dão as suas contribuições. E a gente acredita que, unidos, nós teremos mais sucesso em nossos projetos. E aí o raciocínio é simples, né? Se você imagina que você está num grupo de várias pessoas capacitadas, várias pessoas inteligentes, e todas as pessoas estão contribuindo num objetivo comum, que é tornar a vida do gerente de projeto mais fácil, você vai acabar tendo tornando sua vida mais fácil também. Né? Então, o sucesso também, quando a gente fala ali de relacionar com as pessoas, está muito relacionado com esse conceito. E nós temos aí toda uma plataforma online no nosso site. Eu vou até entrar agora em alguns dos links aqui, que vai desde um guia de gerenciamento de projetos, né, baseado aí no PMBOK, com todos os processos, metodologia de gerenciamento de projetos, explicando quais são os processos, requisitos mínimos que a gente vai explorar, vários templates que você pode baixar de gerenciamento de projetos. Tudo no site é gratuito, a gente não cobra nada, né? Vocês podem baixar todas as informações. Nós temos várias ferramentas também que vocês podem acessar no site. Muitos exemplos de projetos, praticamente vários deles da própria comunidade, né? Então, lá vou entrar também agora há pouco, um fórum sobre gerenciamento de projetos, que vocês podem interagir, podem questionar, e também vários artigos de gerenciamento de projetos. Deixa eu mostrar rapidinho para vocês o próprio guia de gerenciamento de projetos. Então, aqui o guia de gerenciamento de projetos. Como vocês podem ver, o guia ele tem o índice, ele tem toda a parte de fundamentos, tem os processos do PMBOK. Vou mostrar um pouquinho, entrando aqui para vocês em cada um dos tópicos aqui do guia. Então, ele tem, por exemplo, os fundamentos, e aí ele vai todos os conceitos de gerenciamento de projetos. Vocês podem esclarecer o que é um projeto, qual é a premissa de um projeto, o que é um ciclo de vida, o que é restrição tripla, e assim por diante. Então, todas as informações que vocês quiserem, aqui a gente esclarecendo. Os grupos de processo do próprio PMBOK, de iniciação,
e você vai interagindo com o site, você vai pegando mais informações. Eu quero ver dentro de iniciação qual que é o projeto aqui, o que eu faço para desenvolver meu termo de abertura. Então, tem as informações, tem as entradas, as ferramentas, as saídas dentro de cada um do processo, e tudo com os links para cada entrada. Estou entrando aqui, por exemplo, com a declaração de trabalho. Então, com a definição e todos com exemplos. Então, toda entrada, toda saída, aqui eu tenho um exemplo da declaração de trabalho da reforma da casa. Eu tenho um template relacionado. Então, é um ambiente de autoaprendizado que fica muito fácil de vocês interagirem. E aí, o que eu peço para vocês, a Escritório de Projetos disponibiliza tudo isso para vocês, mas é muito importante que vocês, se não gostarem de alguma coisa, se acham que está faltando alguma coisa, critiquem, passem o feedback, que essa é uma questão realmente para a gente ter sucesso nos nossos projetos. Eu não vou passar nos outros itens, porque a gente vai explorar até um pouquinho mais para frente. Então, falando como que a gente pode, como escritório de projetos ajuda o gerente de projeto a ter sucesso. E aí eu explorei os mesmos pontos que eu coloquei ali atrás, quando eu falei como ter sucesso. Então, primeiro, a questão, está claro que é sucesso para vocês? Se está claro, está ótimo. Então, já está resolvido isso, você não precisa dar escritório de projetos. Eventualmente, se alguém precisar, entre em contato comigo e a gente pode, eventualmente, fazer um coaching aí para vocês, para ajudar a tomar essa decisão, discutir o que é sucesso ou não. Se capacitando. Então, se capacitando, eu acabei de mostrar para vocês o guia, que aí é uma das nossas principais referências, que vocês podem usar o guia para aprender. É um ambiente de autoaprendizado aí que vocês vão navegar bastante dentro do site e, a princípio, ter todas as informações, todas as áreas de conhecimento, todos os processos, que vai facilitar aí para você se capacitar. E não só isso, vocês podem também, as dúvidas que vocês tiverem, nós temos um fórum para que vocês façam qualquer tipo de pergunta e nós vamos esclarecer pontualmente. O fórum hoje tem poucas sessões, que eu acabava sempre respondendo isso dentro do próprio blog. Então, se vocês entrarem lá no fórum, vocês vão ver que tem poucas questões, mas é porque eu acabei abrindo há pouco tempo o fórum, mas fiquem à vontade aí de esclarecer, de tirar todas as dúvidas, postarem lá suas dúvidas também, que eu, pessoalmente, vou responder, ou as pessoas da própria comunidade vão interagir junto com vocês, respondendo as suas questões. E que eu coloquei também, nos tornando melhor a cada dia, questão de se aperfeiçoar, como é que a gente faz para aperfeiçoar. E nós temos, no escritório de projetos, os processos definidos, a metodologia de gerenciamento de projetos que eu falei para vocês. Então, vocês podem tanto analisar as nossas propostas em relação aos processos, a metodologia, como pegar as de vocês e, eventualmente, adaptar e aperfeiçoar o que vocês têm hoje aí, baseado nas nossas melhores práticas, as nossas ferramentas, os nossos templates, que são todos, como eu falei, todos gratuitos, e são revisados dentro do nosso programa de melhoria contínua. Por isso que é muito importante, como eu falei para vocês, o feedback de vocês é muito importante, que todas as críticas em relação a qualquer ponto a gente atua prontamente. Outro ponto interessante aí é aprender com casos de sucesso. Eu falei para vocês, a gente aprende com os erros dos outros. Vou até mostrar aqui a nossa sessão. A gente tem uma sessão, nós temos uma sessão de casos de sucesso, que a gente vai explorar até algumas
algumas desses casos de sucesso, que vai te exemplificar, que vai poder te ajudar a você trabalhar nos seus projetos em si. Então, tem o meu caso aqui, que a gente vai explorar agora mesmo, suporte da alta administração, que a gente vai entender a importância de ter um suporte da alta administração. E outros casos mais, e você, gerente de projeto, que tem um caso interessante, traz para nós também, que nós vamos publicar aí seu caso de sucesso. Então, é importante a gente aprender com os erros dos outros, né? Como eu tinha falado anteriormente para vocês. E direcionando os nossos esforços, como eu tinha falado também, né? Nós temos os templates, que vocês podem baixar, não precisa ficar aí, mas se algum de vocês, se bem que o Fernando também ajuda muito na divulgação aí dos nossos modelos, mas se alguém não sabia, está precisando de algum template, vem, não precisa gastar tempo criando o template. Busca no nosso site. E, eventualmente, se não achou algum, pede para nós e a gente vai trabalhar em cima desse seu template. Nosso foco aqui é dentro de todos os templates e modelos de gerenciamento de projetos. Nós não temos algo muito específico para a área de tecnologia, como algumas coisas de Scrum e outras ferramentas mais. Usa nossos exemplos, então, deixa eu até aproveitar aqui e entrar também os exemplos de projetos. Nós temos vários exemplos de projetos. Então, como eu falei para vocês, aqui alguns deles, né? Reforma da casa, treinamento, negócio próprio. Você que está planejando fazer a sua viagem aí, pode baixar aqui o nosso exemplo. E todos esses projetos, vou abrir aqui o Reforma da Casa, ele tem esses artefatos, que são dentro das melhores práticas de gerenciamento de projetos. Essa aqui, inclusive, é a reforma da minha casa, que eu estou falando, inclusive, daqui. E aí tem todos os documentos que a gente usou dentro do projeto. Então, você que está querendo fazer uma reforma, quer dizer, não precisa fazer do zero. Vem aqui e busca. Usa os nossos artefatos aqui, os nossos exemplos, para vocês ganharem tempo lá na frente. E também tem as nossas ferramentas. A gente tem várias ferramentas que a gente disponibiliza para vocês, todas gratuitas, como eu falei para vocês. Vai facilitar, né, a vida de vocês aí, o dia a dia. Então, tenham brainstorms, vocês que fazem brainstorm, às vezes tomar uma decisão, avaliar alternativas. Então, aqui tem uma ferramenta que você pode usar e fazer todo o processo do brainstorm. Não só o brainstorm, mas com alternativas aqui para priorizar as ideias, definir importância relativa, critérios, e várias ferramentas, né? Você tem o brainstorm, avaliação financeira de portfólio, lista de verificação, critério de seleção de fontes, que a gente usa bastante para selecionar os fornecedores aqui, gerenciamento do valor agregado, e, né, senão a gente, só citar algumas, porque senão a gente fica o tempo todo, e vocês podem, né, buscar mais informações aqui. E também, como eu falei para vocês, vale para tudo. Se eventualmente vocês buscarem alguma informação, alguma ferramenta que não achou no site, pede para a gente sempre quando o assunto é correlacionado com gerenciamento de projetos, a gente atende prontamente aí. Nós temos aí um SLA de 72 horas que a gente tem sempre cumprido com tempo menor que esse. E, por último, relaciona com as pessoas. Você pode fazer parte da nossa comunidade. E aí o convite para você conhecer nossa comunidade aí, conhecer a nossa proposta de comunidade e vem fazer parte dela. Você vai interagir com vários outros gerentes de projetos aí, trocar ideia e
ajudar que tudo isso que a gente está falando aqui seja melhor a cada dia, te beneficiando de alguma maneira. O conceito que é bastante usado, inclusive em várias pesquisas, vários modelos de maturidade de gerenciamento de projetos, que fala que o projeto que você tem sucesso em projetos quando você entrega o projeto dentro do custo, do prazo e do escopo que foi definido dentro do planejamento. Por isso que é tão forte o conceito aí da linha de base, né, que a gente salva no final do planejamento. Mas, como eu falei para vocês, esse conceito pode variar muito, né, vai depender muito das expectativas das partes interessadas. Eu vou até dar um exemplo para vocês prático, que é inclusive um caso de sucesso que está divulgado, a gente explora um pouquinho lá para frente. Eu assumi um projeto lá no Banco Mercantil Finasa que estavam 6 meses atrasados. Então, a princípio, é um projeto que não tinha muita chance de ter sucesso. Mas, apesar que ele estava 6 meses atrasado, faltava bastante a questão de conversar aí com os envolvidos, com as partes interessadas. Em uma semana, eu chamei as partes interessadas e envolvidas, entendi o que seria importante por parte deles, e a gente conseguiu implantar o projeto com mais 14 dias. A gente levantou o projeto, colocou o projeto em produção. Quer dizer, e a partir daí, a gente conseguiu reduzir o tempo de análise de crédito deles, que era em torno de 1 dia e meio, para 90 minutos, o tempo médio de uma análise de crédito. Então, aquilo, apesar de ser um projeto que não foi entregue dentro do prazo determinado, nós conseguimos até superar as expectativas da equipe de análise de crédito. Tanto é que depois desse projeto a gente conseguiu vender para vários outros clientes que o próprio pessoal do banco nos indicaram. Então, às vezes, apesar de você não atender alguns desses critérios, o seu projeto pode ser um sucesso. E até dentro desse conceito, a gente usa, até nos nossos próprios templates, né, esse conceito de sucesso, que eu citei aqui para vocês, que está relacionado com o que o Daniel falou. O projeto será considerado um sucesso se atender todos os critérios de aceitação das entregas, que está relacionado aí com o escopo, respeitar as restrições e cumprir o cronograma e o orçamento planejado, que é dentro desse conceito. Então, isso aqui é um conceito de sucesso mais voltado para projetos. E esse conceito, apesar de ser um conceito mais genérico, como eu falei para vocês têm que analisar aí caso a caso. Né? Não quer dizer que você teve algum tipo de desvio, que seu projeto não vai ser considerado um sucesso por você ou pelas partes interessadas envolvidas. E aí, uma contribuição aí que eu trago para vocês é a nosso checklist, né? A nossa listinha de verificação. Então, aqui, vocês devem sempre procurar nos projetos de vocês ver se os projetos têm esses pré-requisitos. Se não tiver, talvez você tenha que reavaliar se vale a pena participar ou não do seu projeto. Porque se você não tiver esses pré-requisitos, a chance do seu projeto falhar é bem maior, né? De você não ter sucesso no seu projeto é bem maior. Então, o primeiro que eu destaco aqui, né, que eu chamo de objetivos do projeto SMART. O SMART está muito relacionado a que você ter objetivos de negócios muito claros, né, e por isso que a gente usa esse conceito do SMART. O que é o SMART? O S, né, de specific, que é algo que seja específico, algo que seja claro. O M de measurable, que você vai ter aí um indicador, uma meta a ser atingido. No caso que eu falei para vocês, né, do projeto de análise de crédito, que foi a automação do processo de análise de crédito, quer dizer, uma medida era reduzir
de 1 dia e meio, nós fizemos em 90 minutos, quer dizer, não era nem a meta deles, né? Eles pensavam que eles estariam já satisfeitos aí em algo em torno de 5 horas. Então, a gente acabou superando bastante a expectativa em relação a essa meta. Mas quando você tem um indicador e uma meta muito clara. A Signable, né? Quem vai ser responsável por isso? Você poder responsabilizar alguém. E é importante aí o R, né, de realístico, porque não adianta, se você passar alguma coisa que não dá para ser cumprido, você vai frustrar e as pessoas não vão acreditar. Você vai acabar desmotivando a tua equipe. Então, é muito importante que esse objetivo ele seja realmente realístico. E, por último, o time related, né? Quando você tem um tempo adequado para isso, quando você vai entregar esse objetivo. Então, primeira parte, né? E aí está relacionado com o próprio conceito de sucesso, né? Qual é o objetivo do seu projeto? Qual é o critério de sucesso do seu projeto? Então, isso precisa estar claro, não só para você, mas para as outras pessoas. E por isso que ele tem que ser smart, ele não pode ser subjetivo. Porque se ele for muito subjetivo, você não vai conseguir depois provar que você teve sucesso ou não. Então, o gerente de projeto, para ele ter sucesso, ele tem que sempre trabalhar dentro de algo que seja mais objetivo, né? Algo que seja claro para todos. Fuja da subjetividade, fuja da questão que possa dar uma dupla interpretação. Então, o primeiro ponto para a gente checar na nossa lista. O objetivo está claro? Ele atende esse conceito aqui do SMART? Se não atender, preocupe-se com isso e tente buscar aí objetivos realmente que sejam claros para todos. O segundo ponto é suporte da autoadministração, né, que eu tenho até aquele caso de sucesso que está linkado lá no site. Deixa eu até entrar aqui rapidamente. Esse foi um caso de sucesso lá do Martins, de um projeto que eu tive, que eu contei aí com... Aqui a gente cita em mais detalhes o projeto, mas era só para mostrar para vocês aqui que ele tem em detalhe. Mas eu tinha um projeto que eu ia diminuir a alçada dos diretores, que eles tinham na época de algo em torno de R$100 mil para requisição de compras de bens e serviços, para diminuir essa alçada para R$10 mil. Vocês imaginam que os diretores não estavam muito satisfeitos, muito felizes comigo, como sendo um gerente de projeto. E naquela época eu era quase um menino aí, né? Muito mais novo do que eu sou hoje. Então eu precisei contar aí com o presidente na época, que era o Juscelino, e ele, quando os diretores eles questionavam, eu escalava aí, pedia ajuda do Juscelino, e ele sempre foi muito firme nesse sentido. Ele chamava o diretor e falava, olha, esse projeto aqui vai sair com você aqui ou não. Então, ele deixava isso muito claro. Então, até antes de mim, teve outras pessoas que tentaram, mas se não fosse o Juscelino, com certeza eu não teria entregue. Então, se você está com algum projeto que não tem alguém forte por trás, também você tem a primeiro corte que tiver, o primeiro problema que tiver, você não vai ter alguém te ajudando. Outro ponto que eu ressaltei aqui é saber ouvir seu cliente. É que está relacionado até com esse exemplo que eu falei para vocês do Finasa, que tem um caso de sucesso lá. Que você precisa saber ouvir as suas partes interessadas e envolver, né, as partes interessadas, motivar as partes interessadas. Porque se você conseguir envolver e ouvir essas pessoas, aquilo até que eu falei para vocês, as pessoas precisam entender e acreditar que você se importa por elas. Então, se o seu cliente, se a sua equipe fala, não, ele está realmente preocupado com as minhas expectativas, ele quer me ajudar, elas vão te ajudar mais para frente. Você vai ter isso em troca lá na frente. Então, vocês que trabalham com tecnologia, vai agilizar e depois
o aceite dos seus produtos, a homologação do sistema que vocês têm. Então, tudo vai facilitar mais para frente. Tá? Contrapartida, se você não ouvir o teu cliente, eu já vi alguns colegas meus que às vezes quer sair fazendo especificação sem conversar com o cliente. Então, gente, isso não é uma boa prática, normalmente isso dá muito problema. E outro ponto também então já estamos aí no nosso terceiro requisito, que vocês precisam checar se vocês têm isso ou não, que é a definição do requisito mínimo. O quarto aqui. Então, é importante qualquer projeto, às vezes você vai conversar com a tua área usuária, com o teu cliente, principalmente o pessoal que trabalha aí no back-office, que às vezes não é uma área que tenha muito recurso, as pessoas querem fazer o mundo dentro do projeto deles. Então, vocês têm que explicar que não adianta querer fazer tudo, porque senão vocês não vão entregar nada. Então, aí até aquela frase que às vezes a gente fala, né? É importante aí comer o boi por bifes, e definir aí o que seria o mínimo aceitável. Porque você pegando e fazendo uma entrega menor e o teu cliente vendo que tem resultado, você ganha confiança dos envolvidos e a partir daí você consegue realmente conduzir seu projeto com uma maior facilidade. Então, conceito que às vezes a gente usa muito de fazer um protótipo, quando vocês fazem um protótipo, fica muito mais fácil depois para conversar com os nossos usuários e conseguir o envolvimento aí dos nossos usuários. Então, gente, lembre aí da questão de não dá para fazer o mundo. Tente sempre buscar o que realmente é o requisito mínimo, aquilo que é obrigatório e aquilo que é desejado, vamos deixar claro, isso é desejado, se der, nós vamos fazer, mas vamos focar, como eu falei com vocês, vamos direcionar os nossos esforços. E aí, é fundamental você ter a sua equipe motivada. Se você não tem a sua equipe motivada, como é que você vai fazer para entregar o seu projeto? Você não vai entregar o seu projeto. Então, você precisa sempre olhar se sua equipe está motivada, e é importante também, quando tem algum tipo de desvio no seu projeto, você sempre olhar e conversar com a tua equipe para identificar qual é a causa. Então, quando eu reforço aqui capacitá-las para atender os objetivos do projeto, que não adianta, como eu falei para vocês, não adianta só o chicote. Aqui, muitas vezes, a pessoa não conseguiu, às vezes, a pessoa não entregou realmente porque não está afim, tem outros objetivos, etc. Então, às vezes, você precisa tomar atitudes mais rígidas. Mas, no geral, as pessoas elas querem atender os objetivos do projeto, da organização. Então, é importante você entender o que aconteceu. E, às vezes, está faltando uma capacitação, está faltando uma ferramenta, alguma coisa, algum requisito não foi atendido para que aquela pessoa possa trabalhar e produzir da maneira adequada. Então, é muito importante você ter essa interação junto aí com as tuas partes, com a tua equipe. E aqui, esse link que eu disponibilizo para vocês, também aqui é um artigo que eu falo bastante sobre isso, tá? Para essa questão de você realmente cobrar e motivar. Aí, depois, quem quiser, eu vou disponibilizar aí a apresentação e vocês podem ter acesso aí a esse artigo. Outro ponto muito importante é processos otimizados. Aqui é importante que você tenha um nível de maturidade de gerenciamento de projetos, porque se você não tem, então aí está relacionado a vários frameworks de qualidade. Se você nunca gerenciou um projeto, ou se cada um dentro da sua organização gerencia o projeto de uma maneira diferente, vai ficar muito difícil de vocês trabalharem para melhorar isso.
porque cada um faz de um jeito, né? Ninguém sabe como que tem que fazer, e a coisa basicamente vira a bagunça, né? Começam os conflitos, a coisa não acaba num caminho bom. Então é importante que vocês tenham, que vocês se preocupem aí, a primeiro começar a padronizar os processos de gerenciamento de projetos. E aqui não vale só para processos de gerenciamento de projetos. Quer dizer, você que faz aí projetos na área de desenvolvimento de sistemas, é importante que os processos aí de teste de qualidade, a parte de qualidade de software, todos os processos envolvidos, vocês tenham essa preocupação com a melhoria contínua. E aí, é importante que, à medida que vocês vão fazendo, primeiro é importante padronizar, e à medida que vocês vão fazendo, vocês vão vendo quais são as deficiências e vão melhorando os seus processos. Então, para ter sucesso, como eu falei para vocês, vocês têm que ter essa obsessão aí em buscar a perfeição, né? Você buscar aí a melhoria contínua. Então, os processos vão te ajudar nesse sentido. E as ferramentas também, ferramentas adequadas. Quando eu falo ferramentas, toda a parte de infraestrutura é importante aqui. Quer dizer, como é que você vai fazer um projeto de desenvolvimento de sistema que você não tem um servidor de homologação? Eu não sei, eu já peguei alguns casos, né, nesse sentido. Ou que tenha um servidor de homologação, mas o servidor de homologação você não consegue fazer testes adequados. Então, é importante que você tenha dentro da sua empresa essa parte as ferramentas adequadas, a infraestrutura adequada. Então, você precisa preocupar com isso, não só como gerente de projeto, mas as ferramentas que toda a tua equipe vai usar. Então, esses, né, eu falei para vocês aí, esse seria basicamente o nosso, vocês precisam verificar, olha, se minha empresa atende esses pré-requisitos, né, o meu projeto atende esses pré-requisitos, vocês têm bastante chance aí de ter sucesso no projeto de vocês. Caso não atenda, aí talvez seja melhor vocês reavaliarem se vale a pena continuar aí com esse projeto, ou eventualmente até continuar dentro da sua empresa. E aí agora eu vou para outro assunto que é correlacionado, né? É por que os projetos falham. E aí está um pouco relacionado até com o assunto que a gente já falou, e eu acredito até que essa imagem, muitos de vocês já viram aí, mas ela é muito boa para exemplificar esses problemas que a gente tem nos nossos projetos, e muitos deles associados com aquela falta daqueles requisitos que a gente acabou de falar. Só tomar só um instante. Então, um exemplo bom aqui é a questão que eu gosto de reforçar para vocês de conflito de interesse. Então, o que é sucesso para um, como eu falei para vocês, não é sucesso para outro. Então, hoje, muitas empresas terceirizam, né, contratam outras empresas para fazer parte dos projetos. Então, quando você contrata, por exemplo, uma consultoria de desenvolvimento de sistema, e às vezes muitos de vocês devem trabalhar em consultoria de desenvolvimento de sistemas, eu já trabalhei, quer dizer, o nosso objetivo ali é tentar cobrar o máximo possível. Se a gente conseguir, eu tive ano passado lá no Banco Alfa lá, e a gente conseguiu vender vários outros projetos depois. Então, a gente tem interesse de cobrar mais, né? A gente tem uma receita maior. Esse é o interesse que a consultoria quer. Ele está buscando cobrar mais. Já, né, o cliente já quer pagar o menos possível, né? E aí também tem a questão aí da questão da comunicação, é outro ponto. Então, uma super importante que essa imagem mostra bastante, que eu quero reforçar com vocês, é o conflito de interesses existente, não só do fornecedor, mas até de áreas. Aqui o fornecedor
é representado aí por esse slide, né? Mas dentro das próprias empresas, por exemplo, a área de controladoria busca determinados objetivos, que é reduzir custo, né? Só um instante. A controladoria quer reduzir custo, e a parte comercial não está preocupado em reduzir custo. Muitas vezes quer aumentar as vendas. Então, isso pode ser eventualmente contraditório. E aí você tem que avaliar esses conflitos de interesse e muitas vezes buscar uma interseção. Muitas vezes a maneira de você resolver isso é buscando uma interseção aí em relação a esses interesses. E outros pontos que eu gosto de reforçar aqui é a questão da comunicação. Então, aquilo que eu tinha falado lá atrás, saber ouvir, importante quando o cliente, você for fazer a especificação do seu sistema, você está com o ouvido realmente antenado, aí, prestando atenção no que a pessoa realmente necessita, para que você entenda realmente a necessidade dele. E eu já vi várias vezes as pessoas realmente muitas vezes não quer entender. E muitas vezes culpa o próprio cliente. Fala, não, o cliente não sabe o que é. Muitas vezes é que faltou aí da nossa parte buscar realmente entender a necessidade. E aí tem vários, né? Quer dizer, quando a gente vai seguindo aí, como é que o programador codificou, o que o analista projetou, o que foi documentado, que é uma também que é excelente, né? A gente acaba sempre deixando a documentação, acaba ficando para o final, né? E assim por diante. Então, aqui, só reforçando essa imagem aqui, primeira questão, conflito de interesse muito importante que a gente precisa tratar sempre, e preferencialmente buscar aí os pontos de interseção. E tem a notícia ruim, gente, nem sempre eles existem. Às vezes vocês vão ter que tomar alguma decisão nesse sentido. A questão da comunicação. É importante garantir que essa comunicação ela flua. E como que a gente faz isso? Através de feedbacks. Às vezes você pedir, o cliente explicou, você documenta, você pede a assinatura do cliente para ver se é aquilo mesmo. E você pode fazer isso dentro do todo o teu processo. Documentar as informações. Importante que eles sejam documentados também. E aí eu vou para a parte 2 aqui, porque os projetos falham. E aí eu queria começar chamando aí o Vanderlei Cordeiro, né? Não sei se vocês lembram dessa cena aí, nas Olimpíadas, na maratona lá da Grécia, que o pastor irlandês foi lá e atacou o nosso Vanderlei Cordeiro. Então, é muito importante nos projetos, como eu falei para vocês, as pessoas realmente, quando a gente fala em sucesso de projetos, é muito importante a gente identificar quem é resistente. Então, vocês vão falar, pô, mas não dava para imaginar esse cenário aqui. A gente não conseguiria nunca prever uma situação dessa. Eu discordo, né? Tanto é que tem até, se vocês tiverem oportunidade depois de ver como funciona a maratona, tem batedores que acompanham os corredores, né? E só tinha um cara de bicicletinha que estava longe, e ele acabou não tendo tempo de evitar que acontecesse essa questão. Então, é importante aí sempre vocês estarem de olho em quem é resistente. Às vezes, aquele cara que falou para você que vai te suportar, lá na frente, ele vai te dar o tombo. Então, é muito importante vocês ficarem de olho nisso. E o que eu vejo muito, né, eu sou professor também, os alunos têm muita dificuldade, e as pessoas têm muita dificuldade, de identificar as pessoas resistentes. E aí a notícia que eu tenho que dar para vocês aí, se
não está claro para aquela pessoa que o projeto vai gerar algum tipo de benefício para ela, a princípio ela é potencial resistente. Tá? Então, se não tem um benefício claro, se ela não tem consciência disso, a princípio você pode pensar que ela é resistente. E o nosso Murphy, que ajuda aí, que se alguma coisa pode dar errado, com certeza dará. Então, de olho aí nas pessoas resistentes. E outra lei boa aí, que é a lei de Parkinson, né, que é muito importante para a gente falar porque os projetos falham. Porque as pessoas deixam, né, é o famoso amanhã eu faço. Não sei se alguns de vocês aí podem se identificar também com essa situação, mas as pessoas acabam deixando tudo, né, para o último momento, né, para fazer as coisas. Então, vocês, como gerentes de projetos, é importante, né, aquilo que a gente falou, dos requisitos mínimos, de cortar o boi por bifes aí, é importante que vocês façam as entregas pequenas. Por isso que metodologias ágeis é tão importante, porque as metodologias ágeis, elas permitem que vocês façam pequenas entregas. Então, não vai deixar tudo lá para frente. Por isso que acho que tem tanto sucesso aí a questão das metodologias ágeis. E por último aqui, né, por que os projetos falham? É porque realmente, eu até chamei assim, mas é porque cada um olha para o seu próprio umbigo. É igual essa menininha aí, eu acho que ela não tem essa preocupação, mas e não levem isso para um lado negativo. Eu não vejo isso de uma maneira negativa, eu vejo isso de uma maneira positiva. Todo mundo tem seu interesse, né? Muitas vezes, por exemplo, igual eu falei para vocês, da comunidade, a gente, né, se você pensar no bem comum, todo mundo trabalhando junto, é um interesse muito nobre, mas eu estou fazendo a comunidade porque eu quero, né, que as pessoas, de alguma maneira, criem processos mais eficientes, critiquem as ferramentas, porque todo mundo vai poder se beneficiar daquilo. O problema hoje é que as pessoas estão muito olhando só para o umbigo e esquecem de olhar para a questão do bem comum. É isso que está faltando um pouco aí para as pessoas. Mas vocês precisam se preocupar com isso. Então, quando vocês imaginarem, né, que se a pessoa não tiver algum benefício no seu projeto, ela tem muita chance aí dela ser resistente, como até falei lá para frente. Então, vocês precisam, as pessoas, as partes relacionadas, as partes interessadas envolvidas aí, vocês precisam entender os interesses, principalmente as pessoas mais críticas dentro do projeto de vocês. Então, o PMBOK ele tem 2 processos, um na parte de iniciação, que chama identificar as partes interessadas, e outro que é planejar o gerenciamento das partes interessadas, que faz exatamente isso, que ele identifica as partes interessadas e ele vê quem é resistente ou não e desenvolve estratégias para quebrar essa resistência. Então, muitas vezes você mostrando benefício para aquela pessoa, você consegue quebrar essa resistência. Às vezes você, envolvendo um colega, uma pessoa que tem influência, pode te ajudar. Quer dizer, você tem várias estratégias para tentar quebrar. Mas nunca menospreze as partes interessadas, porque elas podem realmente falir aí, fazer seu projeto ir para o buraco. Então, escritório de projetos é aquela área que olha pelos projetos e ele tem sempre a preocupação de se o projeto, óbvio, que tenha sucesso ou não. Então, um dos objetivos aqui é garantir que todos os projetos sejam entregues aí conforme, até que o próprio Daniel falou ali, conforme o prazo, custo e escopo já definidos. E aumentando, por isso eu até gosto de reforçar aqui, a satisfação do cliente.
Então, a satisfação do cliente é muito importante a gente falar aqui. E os resultados do projeto em si. Quando a gente fala de resultado, a gente fazer um projeto que tenha resultado dentro da empresa. Né? Como o Steve Jobs falou lá, que ele gostava de fazer coisas grandes, coisas que agregavam muito valor. Então, quanto mais valor o seu projeto agregar para a tua empresa ou para a sua pessoa, melhor, né? Mais sucesso você tem. E como é que o escritório, né, pode fazer isso? Escritório de projetos. Primeiro, como eu falei para vocês, é importante você ter uma equipe de projetos não só eficiente, mas uma equipe de projetos, principalmente a equipe de projetos motivada. Então, você, como gerente de projetos, você precisa ter essa preocupação de motivar a sua equipe e dar as condições necessárias que a tua equipe produza de maneira adequada. E o gerente de projetos, eu costumo falar que o gerente de projetos, ele é o maestro, né? Ele que faz toda essa integração. Então, ele é o cara que fica vendo todos aqueles balancinhos, aquelas árvores que a gente mostrou lá na imagem atrás, e tenta colocar todo mundo conversando da mesma maneira. Né? Ele que é responsável para evitar todos os problemas de comunicação. Mas o escritório de projetos ele entra muito aqui, auxiliando na questão da metodologia e dos processos de gerenciamento de projetos. Como eu falei para vocês, se sua empresa não tem uma metodologia de gerenciamento de projetos, quer dizer, cada um gerencia o projeto da maneira que quiser, vai ficar muito difícil das pessoas envolvidas entenderem aquilo. Então, se existe uma metodologia que todo mundo sabe, olha, o status report vai sair de tempos em tempos, tem esse formato, usa semáforo, fica todo mundo falando a mesma língua. E importante aqui a gente ter a preocupação da melhoria contínua. Quer dizer, se o processo definido não está atendendo aos resultados esperados, então vamos reavaliar, vamos tentar outras maneiras. Então, a preocupação, como eu falei para vocês, tem que ter preocupação aqui também de sempre a busca pela excelência. E um ponto que é fundamental em todos os projetos, que eu já vi muitos projetos terminarem por causa disso, é a questão da resposta ágil às questões do projeto. Então, projetos que não têm gerente de projeto, ou que tem um gerente de projeto muito ineficiente, às vezes tem um problema e aquilo se arrasta durante semanas. E é uma coisa que é simples de resolver. Por isso que vocês, como gerente de projetos, vocês têm que criar as condições, o escritório de projetos precisa ajudar nesse sentido, que as coisas aconteçam dentro de um ciclo. Então, por isso que uma das coisas que eu sempre sugiro quando eu monto o escritório de projetos é que o PMO, ele tenha, né, que é o cara que é responsável pelo escritório de projetos, ele tenha a reunião com o gerente de projetos semanalmente, por exemplo, numa sexta-feira, que é o que eu faço hoje, por exemplo, lá na BDS, e que tenha um comitê de projetos na segunda-feira, por exemplo, próximo. No comitê são as pessoas que decidem. Então, na pior das hipóteses, quando você tem essa dobradinha aí, uma vez por semana, aquela questão vai arrastar durante uma semana. É óbvio que você vai tentar resolver isso antes, mas você precisa, o escritório precisa ajudar de dar essas condições para que as coisas precisam ser resolvidas de maneira ágil. E aqui é só um exemplo, tá, que eu trago para vocês, dentro dessa preocupação de você ir aumentando o nível de maturidade de gerenciamento de projetos dentro da sua organização. Quer dizer, eu não sei quantos aí têm uma metodologia de gerenciamento de projetos, com ferramentas, já tudo padronizado, mas você pode fazer algo muito simples, que é aí o que eu chamei de uma versão padronizada, e ter um resultado rápido, com poucas ferramentas e com pouco tempo investido. Você já pode ter aí uma metodologia que eu chamo de metodologia otimizada, com poucos processos,
que vai te dar um resultado rápido, né? E aí depois você vai preocupar e que isso vai aperfeiçoando ao longo do tempo. Mas com pouco esforço, vocês já conseguem ter uma metodologia, processos, que as pessoas começam a falar a mesma língua e você começa a ter mais resultado dentro dos projetos. E é o que eu vou apresentar até na sequência, o que eu chamo, né, porque o PMBOK, como talvez algum de vocês saibam, essa quinta edição tem 47 processos. Então, você implementar 47 processos dentro do seu projeto, você rodar 47 processos, é bastante coisa. Então, às vezes, muitos desses 47 processos, você acaba usando os 47 ao longo dos projetos que você toca, de vários projetos. Mas poucos projetos você acaba não usando. Então, nós temos uma proposta, que no site chama até metodologia PMBOK, eu chamo de metodologia otimizada, que é o mínimo necessário para você atender todos aqueles critérios de sucesso que a gente falou até o momento, né? Então, dentro de iniciação, que é onde que a gente autoriza e define se o projeto vai ou não vai, se vai ser aprovado ou não, eu sugiro só 2 documentos. É um termo de abertura, que você tem basicamente aí um sumário, né, do teu projeto, num nível mais macro, né, mas esse nível não pode ser tão macro, senão você vai tomar uma decisão sem ter as informações adequadas e não vai adiantar que aquela decisão que você tomou depois vai dar tudo errado ali para frente. Então, você tem que ter um pouco de planejamento. E o registro das partes interessadas, como eu falei para vocês. De cara, já você precisa identificar quem você vai atender. Porque se você não saber quem são as partes interessadas mais importantes, eventualmente você está fazendo aí o termo de abertura e a especificação do seu projeto com pessoas que lá na frente nem vão aprovar. Então, é importante esses 2 documentos aqui. E eu vou falar um pouco dos processos depois. Aí a gente entra em um outro grupo de processos que a gente chama de planejamento. Primeiro aprovou. Aí vamos agora refinar aquilo que foi falado. E aí, basicamente, eu sugiro esses 2 documentos, a gente fala um pouco, esses 4 documentos aqui, que a gente vai falar um pouco mais sobre eles. Um é o plano de gerenciamento de projetos, e esse documento, quando a gente tem uma metodologia de gerenciamento de projetos, basicamente todos os processos já estão muito bem definidos. Então, você vai precisar fazer pequenas alterações. Depois, quem quiser dar uma olhada, por exemplo, no nosso template lá de plano de gerenciamento de projetos, vocês vão ver que ele se adequa a pequenas modificações com a maioria dos projetos. E aí, o grande documento é a declaração do escopo, né? O que será feito dentro do projeto. E aí a gente sugere, já tem o que será feito, aí dentro da declaração de escopo a gente usa também a WBS, né, que é o Work Breakdown Structure, estrutura analítica do projeto, para facilitar a comunicação com nossos clientes aí, e os critérios de aceitação aí para cada uma dessas entregas. E a gente gera um cronograma, né, com detalhamento, é isso que eu preciso fazer, quais são as atividades relacionadas. E um orçamento relacionado aí, fazendo de uma maneira mais simples, a gente pode tratar isso até dentro do próprio cronograma. No site a gente detalha mais essas informações, e a análise de riscos, que a gente precisa ver quais são os riscos, quais são os impactos que a gente pode ter lá na frente. Então, depois que gerou esses documentos aí, finalizei meu planejamento, peguei a assinatura aí das pessoas envolvidas, eu vou para a execução, que é basicamente executar aquilo que eu planejei. E tem um outro grupo de processo, que é o controle e monitoramento, que eu vou basicamente verificar se aquilo que eu estou executando está de acordo com o planejado. Então, aqui eu costumo dizer que quando o gerente de projeto é um médico e ele está medindo a saúde do projeto, para ver se o projeto está saudável. E aí a gente usa
alguns documentos aí nessa parte de controle. O status report, que é um documento que eu gosto muito de usar, que através dele, como ele é periódico, você acaba gerando um relatório, né, de status, de situação do seu projeto, periódico, semanalmente, quinzenalmente, conforme as necessidades, você acaba revendo para ver como é que está a saúde do seu projeto. Então, às vezes, até coisas que estavam no esquecimento, quando você vai fazer o status report, a pessoa lembra lá, amanhã eu faço, que a gente citou, a pessoa já sabe, ó, o Eduardo ele vai falar comigo aqui na sexta-feira, deixa eu fazer isso, e aí o projeto acaba rodando também. E aí mais dois documentos que a gente usa bastante, que é a solicitação de mudança e o registro dessa solicitação, e o registro, o issues log, né, eu acabo usando o termo em inglês, que seria, traduzindo, o registro de questões e problemas. Não gosto tanto da tradução. Então, a gente usa esses documentos, o X-Log, ele funciona bastante para mim aprender, né? Lembra que eu falei também para vocês que a gente precisa aprender? O X-Log a gente usa para isso, a gente fazer esse acompanhamento aí dos problemas e aquilo que a gente tentou que não deu certo. Então, tem X-Log, a gente tenta uma vez, não dá certo, uma ação, a gente vai para a segunda ação, para a terceira ação, e a gente tem esse histórico depois. E, por último, os termos, o encerramento, que é quando a gente vai encerrar o projeto, ou a fase, que é importante a gente formalizar essa aceitação e, eventualmente, ter algumas ressalvas em relação a essas entregas, e é importante você registrar quando elas serão atendidas, se serão atendidas, e as lições aprendidas, como eu falei para vocês, é muito importante aí a gente aprender com os nossos erros e com os nossos acertos, e as lições aprendidas que a gente acaba fazendo isso. E por último, o último slide, que reflete exatamente o que eu acabei de falar para vocês, mas que aí tem os links, que são os processos relacionados aí aos documentos, né? Eu vou só pegar um exemplo aqui para vocês, pegar o definir o escopo, que aí tem o link para vocês, dentro do processo, que explica exatamente o que é definir escopo, do que ele é composto, e esse aqui é a nossa metodologia, como eu falei para vocês. Está vendo? Isso aqui está dentro da nossa metodologia, a metodologia PMO, aqui no site. Quem quiser ter mais informação da metodologia e dessa maneira mais simples de gerenciar os projetos, está aqui documentado. Tá? Essa proposta não é uma metodologia ágil, mas é uma metodologia otimizada, aí que a gente consegue gerenciar os nossos projetos. Ao invés de 47 processos, a gente acaba trabalhando aqui, consolidando algumas informações. Com isso, a gente encerra, né, a nossa apresentação, mas vou voltar agora para o Fernando. Agradeço muito vocês, mas a gente continua aí esclarecendo todas as dúvidas e todos os pontos aí de vocês, mas eu queria aqui, fica o convite para vocês, né, de conhecerem o escritório de projetos e todo o conteúdo lá. Peço bastante, principalmente, que o pessoal critique aquilo que não está no nível de excelência que vocês tanto merecem. Então, façam as críticas, eu me comprometo pessoalmente a atendê-los com o maior esforço possível. Tá? Agradeço muito mesmo a participação de vocês. Fica meu e-mail. Estou sempre à disposição aí para a gente, para ajudá-los no que for necessário.